bem com vocês? Estamos aqui preparados para mais um Evangelho no Lar, com a graça de Deus. E hoje é um dia muito especial, né? Que é Jesus, o nascimento de Jesus dentro de nós. Então, que possamos ter essa consciência de trazer o nascimento desse grande amigo, desse grande mestre, para dentro de nós, aonde possamos trabalhar na seara do Cristo. Boa noite, Joana, tudo bem? Oi, Maria de Lourdes, tudo bem? Sejam bem-vindas. A Graça já entrou. Graça, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Catarina? Meu Deus. Já estamos aí com algumas pessoas presentes, não é? Que Jesus nos ampare, nos guie, nos fortaleça, que é o que nós precisamos. Como que está a imagem aí? Está ótima, Graça. Muito boa. Muito boa. Tá bom. Meu Deus. O som também? Angelina, boa tarde, Angelina. José Ribeiro, está todo mundo entrando. Boa tarde a todos, boa tarde. Que bom. Olha, a Emanuele está aí. Oi, Emanuele, um beijo para você, para sua mãe, para todos aí. Tá. Oi. Essa é a Emanuele, a Manu do coração. Mas é isso aí, né, Catarina? Cria da casa. Cria da casa. Essa turminha aí é cria da casa. Oh, já falei para ela que ela vai cuidar de mim quando ficar velhinha. A enfermeira? Não, você quando ficar, eu já tô, ela já cuida. É muito, né? E aí vai cuidar da gente com todo carinho, né? Sim. Não, eu chego lá no hospital, quando ela tá ali de plantão, eu fico tranquila. Fico assim, tranquilinha. Estou em boas mãos. Mames também está aí. Ô, Carmen, um beijo para você. Um feliz Natal para o Iaçu, para a família inteira, né? Que nós amamos todos eles. Mas, Catarina, antes de começarmos, vamos recordar a nossa palestra de ontem, né? Ai, foi muito linda. Foi muito bonita. Gostei muito. Oi, Angelina. Está na fila aí com a Manu também, né? Mas você ainda é nova. Eu estou na frente de todos. Então, que palestra linda, né? Aqueles que não assistiram, vai lá no Facebook ou no Instagram. Não sei se o Instagram passa. No YouTube. No Rádio Brasil também, no Facebook, e no Rádio. Gente, mas olha, que espetáculo. Ouvir falar, né, de todas... Oi, Ana. A gente ouvir falar, né, de Pedro, que conviveu com Jesus tão intimamente, e ele só realmente se recupera, se reequilibra, se transforma depois da morte de Jesus, não é? Não foi durante, foi depois. Sabe, no momento em que ela estava falando, eu fiquei pensando assim, que as indagações de Pedro são as nossas indagações. São. E as respostas de Jesus, ele sabia. Não é? Ele sabia toda. Jesus perguntava a ele, mas o que está escrito? Não, amar ao próximo, perdoar. Então, ele sabia as respostas, mas ele ainda não tinha a prática. Então, muitas vezes, Catarina, a gente sabe as respostas. A doutrina espírita, então, nos traz assim uma lucidez sobre essas respostas, mas a gente não tem a prática. Quando a gente aposta em prova, a gente fala, não é? Mas a gente vê Pedro se recuperar, se reequilibrar e fazer um grande trabalho, né? E a consolação. Nasceu Jesus dentro dele, né? Sim, nasceu Jesus, não é? Dentro dele, depois que Jesus já tinha desencarnado, né?
E aí a gente fica pensando também, quando Pedro chega na espiritualidade, e que ele quer ficar um pouquinho mais com Jesus, ele estava chegando, Jesus o abraça. Então, Jesus diz, Pedro, agora você fica aí, porque eu tenho que ir, eu tenho tarefa. E o Pedro, mas eu cheguei agora, a gente tem que ficar mais um pouquinho. Ele falou, não, Pedro, se você quiser ir comigo, você vai. Mas enquanto tiver alguém chorando, triste, oprimido na terra, eu tenho que estar lá, eu volto para a terra. Então, é muito e Pedro bonito. falou, então eu também vou. Todos nós. Oi, Cláudio. Tudo bem? Está aí conosco. Que bom, Cláudio. Catarina, estamos em cima da hora. Exato. Vamos, exato. vamos então iniciar o nosso trabalho, né? Deixa eu ler aqui uma páginazinha, que é do livro Um Minuto com Jesus, que é bem curtinha as historinhas, mas de muito valor moral. Eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Está em João 10:10. A maioria das pessoas na Terra vive sem conhecimento do verdadeiro sentido da vida. Apenas vivem, uns no campo, outros na cidade, quase todos sujeitos às mesmas contingências. O instinto de imitação predomina em toda parte. As massas lembram rebanhos, seguindo os mesmos impulsos até o dia do sacrifício final. O Evangelho desperta tendências novas, vontade de viver em mais elevado nível de consciência. Para isto, Cristo nasceu neste mundo. Quis que vivêssemos em abundância de força, paz, esperança e luz. Olha que lindo, né? Eu abri ao acaso e é uma página que vem dizer que Cristo ele veio, né, para nascer em nós em abundância, paz, esperança e luz. Que nós possamos refletir sobre essas palavras, que nós não sigamos a massa, que nós façamos diferente, que o amor de Cristo desperte dentro de nós esse trabalho com Ele, na sua vida. Então, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Jesus, agradecendo Jesus que ainda chegará, né? Daqui a pouquinho ele chega, mas que encontre corações enternecidos, amorosos, vibrantes, de respeito, de amor, e que possa, Senhor, nos abençoar. Que este evangelho de luz e de amor seja dedicado a esse menino que nasça dentro de cada um de nós, revigorando as nossas forças, para que possamos realmente, Senhor, ter a consciência de trabalhar, que temos a certeza que é isso que tu esperas de nós. Trabalhar o seu evangelho vivo de amor, de todas as virtudes, da água viva da eternidade. Que possamos fazer com que esse menino nasça dentro de nós, começando sempre e agora. Que fique conosco, queridos amigos, nos intuindo a nossa irmã, para que as suas palavras caiam dentro do nosso coração e se transformem em evangelho vivo de Jesus. Fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Catarina, nós estamos aí com a Olga, uma grande amiga, espero que ela esteja bem, com esposa, família. Jussara, oi Jussara, um abraço para você. A Cíntia Leal também, muito obrigada pela presença de vocês. E hoje, Catarina, nós vamos, como semana passada eu já achei que a gente deveria fazer igual ao ano passado, que era falar mais sobre este momento do advento, não é? Sim. E aí o evangelho está lá, o evangelho, a gente começa em janeiro, mas nesse momento falar um pouquinho sobre a vivência de Jesus, sobre esses momentos tão fraternos que foi a chegada de Jesus para todos nós, trazendo-nos a boa nova. E refletir sobre isso, Catarina, é nos levar naquele momento em que Maria, José, alguns pastores e os animais esperavam
a chegada do Salvador. Você imagina a cena, não é? Naquele estábulo, foi o que eles conseguiram, mas imagine assim, a atmosfera, a noite estrelada, a bênção das velas acesas que os pastores trouxeram para acender aquele local. Como deve ter sido a emoção daquelas criaturas. E chega Jesus. E o primeiro chorinho daquele que viria ao mundo, não para nos salvar, no sentido de que, olha, Senhor, eu estou aqui, eu me entrego a ti, você vai me salvar. Não, para nos mostrar como nos salvarmos e ele nos abraçar. Quando nós vimos ontem a história de Pedro, nós vimos o quanto Jesus foi mostrando para ele o caminho da salvação. E esperou que Pedro achasse, encontrasse, se abraçasse realmente ao caminho da verdade e da vida, através daquilo que ele poderia fazer pelos irmãos, não só mais as cobranças, mas a doação, o amor, a fraternidade. Aí sim, Jesus diz, você está salvo, você realmente aprendeu que nascer do Cristo em você é o seu olhar por aqueles que realmente encontram-se necessitados. Não é fazer favor, não é dar esmola, mas é ter um olhar de amor pelos seus semelhantes. Então, nessa noite, nós vamos novamente no livro Antologias Mediúnica do Natal, falar sobre o cartão de Natal. Não é, Catarina? É. Cartão de Natal pelo espírito de Neném. Então, vamos aí devagarinho, né, Catarina? Oi, Celso, tudo bom? Oi, Celso. Ele é muito bonito, ele tem várias histórias, assim como a Boa Nova. Nossa Boa Nova, eu fiz até um videozinho, que até a Graça curtiu tudo, e deixei lá no Instagram, falando sobre, nossa, a gente lendo aquelas histórias, a gente, como diz agora, como a Graça fez essa introdução, o que ela fez? Falando, ela nos remeteu àquela época. Então, a gente começa a ficar em volta, e desde ontem, eu e Graça, temos certeza, pela palestra de ontem, a gente já está envolvido, a Angelina está aí, também pode concordar, nesse ambiente, e lá na época de Jesus, né? Então, é tão gostoso a gente ficar enternecido. E a Graça já fez essa introdução, eu tenho certeza que vocês também estão envolvidos na época do nascimento de Jesus. Esse clima de fraternidade, né, Celso? É muito gostoso. E tanto esse livro Boa Nova, como Primícia do Reino, que é um livro de Divaldo, como esse também, Antologia de Natal, que ontem a Roberta também se instruiu dentro dele. Ele vem nos remeter, fazer com que a gente vá até lá e realmente essas lições caiam dentro de nós. Então, eu vou ler, e a gente escolheu uma parte muito bonita, que até eu fui buscar, Graça, no Evangelho do Jesus Consolador, que foi nós já estudamos, e que ele veio exatamente falar isso para nós, tudo que tem a ver nesse texto. Então, é o número 25, para quem quiser depois reler, chama Cartão de Natal, do livro Antologia Mediúnica de Natal, de Chico Xavier. Então, ele fala assim, o clarão do Natal, que em ti acorda a música da esperança. Escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento, qual se trouxesse uma harpa de ternura escondida no peito. Sim, é Jesus, o amigo fiel que volta. Catarina, ainda... para aí um pouquinho. Olha só. Ao clarão do Natal. Ou seja, nessa época do advento, do nascimento de Jesus, acorda em quase todo mundo
a música da esperança, não é? Acorda em nós. Nós ficamos mais esperançosos. E aí, a gente vê como que Meimei coloca. Escuta a voz de alguém que te busca o ninho da própria alma. Às vezes é um filho, às vezes é um vizinho, às vezes é um desafeto, às vezes é alguém que você não conhece e coloca num grupo que você está participando, pedido de prece. Não é, Roberta? Não é, Angelina? Roberta nos conduziu realmente numa viagem. Então, olha só, esta pessoa, que pode ser um amigo, que te procura nesse dia, né? Acende você e acende nele a esperança, a música da esperança. Alguém que te acende a estrela da generosidade nos olhos e te adoça o sentimento. Não é? Quantas pessoas nessa época adoçam os nossos sentimentos, nos acolhem, assim como também nós acolhemos. O que é isso? É Jesus, o amigo fiel, que volta a nos abraçar de uma forma mais presente, mais sentida, mais ouvida, não é? Então, esse sentimento, Catarina, que nós sentimos nessa época, é Jesus que está tão próximo que nós precisamos aproveitar essas energias e dividi-las com os nossos irmãos. Como você falou, né, ela está mais sentida, porque mais pessoas estão pensando realmente, olha como a energia, a vibração de muitas mais pessoas pensando, ela é muito mais forte. Por isso esse sentimento dentro de nós, né? Pegar bem mais pesado dentro de nós, forte dentro de nós. Então, continuando, forte. Ainda que não quisesses, lembrar-lhe-ias hoje os dons inefáveis, ao recordares as canções maternas que te balaram o berço, o carinho de teu pai ao recolher-te nos braços enternecidos, a paciência dos mestres que te guiaram na escola e o amor puro de velhas afeições que te parecem distantes. Contemplas a rua, onde luminárias e cânticos lhe reverenciam a glória. Entretanto, vergaste ao peso das lágrimas que te desafogam o coração. É que ele te fala no íntimo, rogando perdão para os que erram, socorro aos que sofrem, agasalha aos que tremem na vastidão da noite, consolação aos que gemem desanimados e luz para os que jazem nas trevas. Não hesites, ouve-lhe a petição e faze algo. Sorri de novo para os que te ofenderam. Abençoa os que te feriram. Divide o farnel com os irmãos em necessidade. Entrega um minuto de reconforto ao doente. Oferece uma fatia de bolo aos que oram, sozinhos, sob ruínas e pontes abandonadas. Estende um lençol macio aos que esperam a morte. Sem aconchego do lar, cede pequenina parte de tua bolsa no auxílio às mães fadigadas, que se afligem ao pé dos filhinhos que enlanguecem de fome, ou improvisa a felicidade de uma criança esquecida. Não importa. Vamos parar um pouquinho aí, Catarina. Olha só, olha o que Meimei nos traz, né? Diante disso tudo, desse movimento que nós estamos envolvidos, não é? Nessa egrégora de luz que apesar de sabermos que não é necessariamente o dia 25 de dezembro, mas na psicosfera terrena se forma uma egrégora de luz só por nós imaginarmos, trazermos para nós a cena do nascimento e o decorrer da vida do Cristo, toca-nos a alma de tal forma que Jesus fala ao nosso íntimo. E ele nos fala muito quando ele diz, perdoa,
como eles dizem aqui, perdão para os que erram. O alto perdão, Catarina. Porque se nós enxergamos o erro do outro, nós também temos que nos perdoar, porque nós erramos muito também. Como Pedro, Jesus, quando conduzia o Pedro a raciocinar sobre a reação dele em defesa do mestre, né? Ele achava aquilo um absurdo, aquelas pessoas que queriam só tirar proveito do meigo nazareno, do nosso rabi querido. E aí ele se posicionava. E aí Jesus coloca o perdão, né? O socorro. E aí Pedro vai para o final da sua vida socorrer a qualquer um que chegasse da casa do caminho, né? Agasalhar os que tremiam na vastidão da noite. Catarina, eu vi hoje uma reportagem. Nova York é uma das cidades que mais comemora o Natal. É muito bonito. Os carros todos. Os Estados Unidos, eles têm essa tradição de enfeitar os carros, tem guirlandas nos carros, é uma coisa maravilhosa, linda. Nova York está totalmente tomado pelos nossos irmãos que migraram para lá. Então, foi uma coisa impressionante. Uma senhora colocando, parece que ela é aqui da América Central, ela dizendo que a noite tinha sido fria, mas que a perspectiva é que essa noite fosse muito mais fria. E ela tinha conseguido uma folha de papel alumínio, que o alumínio aquecia. Então, olha como nós estamos num momento em que a gente precisa olhar isso. E aí veio o prefeito e disse, não venham para Nova York, porque nós não temos mais recursos, não tem mais como abrigos para abrigar essa gente, eles estão nas ruas, mas não são pessoas que não têm, aliás, todos nós temos um histórico de vida, mas são pessoas que tinham um trabalho, são pessoas que tinham famílias e que abandonaram tudo, fosse pela miséria material, seja pelas guerras, estão migrando, estão saindo da sua pátria. Você imagine, Catarina, amanhã ou depois nós temos que sair daqui. Nós vemos Maceió, Alagoas, em Maceió as pessoas têm que sair das suas casas. Foi triste, muito triste. Então, a gente pensando isso tudo, Jesus, nós temos que agir em nome de Jesus. Somos nós, Catarina, que hoje temos uma boa casa, um bom agasalho, um ar-condicionado, seja a mais simples casa que nós tenhamos, nós estamos ao abrigo. Então, nós precisamos olhar para essas pessoas, nós precisamos ter um olhar para a nossa cidade, para a nossa aldeia. É isso que Jesus nos convida, principalmente nessa época, não é? Quantas pessoas estão desconsoladas nessa vastidão da noite? Quantas pessoas não têm realmente um pão para dividir com o filho? São muitos. Então ele diz, não hesites, ouve-lhe a petição e faze algo. É o convite para todos nós que Jesus nos faz nessa noite. Faça algo. Né? Eu hoje vi amigos nossos de São Paulo cozinhando para muitas pessoas. Deixaram suas casas. Nós precisamos ter, sim, nos prepararmos. O aniversariante é Jesus, vamos sim fazer alguma coisa assim. Mas será que há necessidade de nós gastarmos tanto dinheiro, né, com presentes? Às vezes, você pega o seu do 13º, você vai lá, compra. Será que é isso que Jesus quer da gente? Será
almoço fraterno, um jantar, e doarmos. Porque quem de nós, na realidade, ainda está tão necessitado de ter uma mesa farta, tão farta, que você não... No dia seguinte, você joga a comida fora. Quando todas as pessoas têm fome. Então, isso aí, nós, né? Quantas pessoas estão debaixo das pontes, abandonados, sem um aconchego do lar. E aí ele diz, cede pequenina parte da sua bolsa. Meimei diz que Jesus não pede que você dê tudo que é seu, que você passa a mendigar. Mas sempre um pouquinho do que é teu. E aí você vai se apresentar realmente como aquele que entendeu o que é o Natal. Vamos continuar aí, eu acho que estou falando demais. Não, que é isso. Tá certinho. Então, não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje, quando o Natal te deslumbra. Olha que interessante, né? Não importa se diga que cultivas a bondade somente hoje. Comecemos a viver com Jesus, ainda que seja por algumas horas, de quando em quando, e aprenderemos pouco a pouco a estar com Ele, em todos os instantes, tanto quanto Ele permanece conosco, tornando diariamente ao nosso convívio e sustentando-nos para sempre. Ney. Olha que lindo, né? Uma vez eu conversava com o seu Valdir, que dirigia o posto espírita, e eu falei com ele, seu Valdir, mas a gente faz aí uma vez por mês, aí, doa aí umas roupas, ou doa agasalho no inverno. O inverno era muito mais inverno do que hoje, né? Que hoje a gente não sabe o que é inverno. E dá uma cesta básica, mas isso, seu Valdir, o que é isso? Ele falou assim, isso é um pequeno início do aprendizado de fazer a verdadeira caridade. Por enquanto, Graça, você não está fazendo caridade nenhuma, não. Eu falei, seu Valdir? Não, você está fazendo um exercício. Porque a verdadeira caridade não é essa. A verdadeira caridade é quando sai do teu coração aquele desejo de ajudar, compreendendo o outro. Porque é muito fácil você dar a cesta básica e deixar para lá. É verdade. Então, aí eu falei, mas então não vale a pena fazer? Ele falou, vale. Porque esse é o exercício que você vai fazer várias vezes para um dia ser tão espontâneo que você nem sabe o que você está fazendo. Verdade, é a prática, né? A gente vai praticando. Prática. Aí torna um hábito. Isso aí. Então, porque aí, quando a gente vê, a gente está fazendo, não está nem sentindo. Você não está sentindo. Você não está vendo que aquilo ali passa a ser uma coisa corriqueira. Você passa a dispor-se de algumas coisas como se fosse natural. Natural, verdade. Uma pessoa diferenciada que olha para você e fala assim, Catarina, você está fazendo isso? Mas você não sabe que você está jogando dinheiro fora? Olha, eu fiz por fazer, porque eu quis fazer, eu nem percebi, o meu coração pediu para fazer. Não é? Eu estou falando o meu nome, mas é todos aqueles que fazem, né, dessa forma. Você vai sentir, é só um exemplo. Catarina, essa semana eu fui à rádio para agradecer. Agradecer por toda a ajuda que temos recebido, pelas pessoas que reconhecem o trabalho do Grupo Espírita Fé e Esperança, e agradecer pela equipe que trabalha. Porque o Divaldo uma vez falou, ele e o Chico, que às vezes eles têm que fazer alguma coisa por conta deles e é escondido, porque as pessoas começam a... Se eles falarem, vamos levar para tal lugar, para tal bairro, comida, eles providenciam e vão. Então, muitas vezes, o Chico saía à noite, chamava um táxi, ia em determinados locais, e eu contei isso semana passada, que ele ia assistir a uma família que tinha a mãe e a filha era completamente retorcida, igual um parafuso, e o Chico ia lá. E aí o Divaldo foi com ele. O Divaldo é que contou essa história, que quando chegou numa colina onde ficava uma tapera, a casa era uma tapera, era de bambu
com barro, e que ele ficou horrorizado, inclusive, quando ele viu a criança, né? E Divaldo disse que o Chico falou com ele assim, observa, Divaldo, a casa emanava luz para todos os lados. E eles haviam passado por locais onde existiam mansões, casas bonitas, era época de Natal, toda enfeitada, e o Divaldo disse que não viu em nenhuma delas aquela luminosidade que era trazida do céu nas noites estreladas para dentro daquela tapera. Ali havia luz, ali havia trabalho, ali havia serviço, ali havia a manjedoura de Jesus, a humildade, né? Aquele povo que estava ali dentro, mãe e filha, precisavam exatamente aquela aconchego da espiritualidade tão forte que a luminosidade se expandia por muitos quilômetros, né? Então, gente, que a gente possa, nessa noite chamada de santa, né, depositarmos diante da manjedoura, porque nós temos que pensar nisso, os nossos sonhos, as nossas lágrimas, as nossas esperanças, que estão contidos nos nossos corações, Catarina, não é? E pedirmos dessa forma por aqueles que choram sem lar, que eles enxuguem uma lágrima. Às vezes, Catarina, eu não vou conseguir enxugar aquela lágrima, mas que a gente rogue a Jesus que envie alguém para conter aquela lágrima, levando esperança para aquela criatura. E aí nós vamos pedindo dessa forma por aqueles que choram, por aqueles que gemem, né? Por aqueles que não ouvem, não leem, não escutem nada, o clamor, e aqueles que não são ouvidos no seu clamor. Então, nós vamos suplicar por aqueles que buscam, sem saber ao certo, onde encontrar Jesus. Tem tantas pessoas que buscam, mas não sabem onde encontrar Jesus, né? Assim como tantos gritam por paz, quando nada mais pode gritar. Quantas pessoas gritam por paz? Porque eles não têm mais por que gritar. E quando a gente vê a guerra, e nós aqui gritamos por paz, e eles? Eles não têm mais para quem gritar, por que gritar. Então, o que a gente tem que pedir é Jesus, Jesus menino, para que cada pessoa possa preencher o seu coração com o amor de Jesus, para que ele possa ficar conosco, não só nesta noite de Natal, mas em todos os dias de nossas vidas. Esse é o princípio do Natal. Amar o próximo, como gostaríamos de sermos amados. Ótimo. Então, assim, sendo envolvidos por esse evangelho de luz, de amor, que a nossa irmã trouxe para nós também, a gente sabe que tem os irmãos que estão se preparando, né? Fazendo a sua ceia gostosa, como disse a Graça ontem bem dito, né? Que ela falou que tem as pessoas que, no caso eu, meu marido, a gente não quer esperar até meia-noite para comer, porque a gente passa meio mal. Então, assim, eu também vou preparar a minha ceiazinha, né? Um arrozinho, uma saladinha bem gostosinha, porque o mais importante é a gente estar com a nossa família. É o mais importante a gente estar esperando essa chegada de Jesus com o nosso coração em paz, né? Graça. Com todos os nossos irmãos estarmos em paz. Ter feito aquilo que nós podíamos ter feito, que podemos fazer para os outros. Tudo bem, com os nossos ensinamentos que tivemos. Ai, meu Deus, eu esqueci, eu podia ter ajudado. Sempre há tempo de ajudar. Como nós lemos aqui, nem que seja uma horinha que a gente faça o bem. É como diz a Graça, nós estamos começando. Então é comum, né? Foi tão interessante
porque ontem uma pessoa me encontrou na rua e disse para mim, Graça, é uma pessoa que faz um atendimento num local muito pobre, muito carente. E ela falou comigo, não sobrou nada lá para que você possa me ajudar, porque algumas pessoas que iam me ajudar, eu não consegui que eles me trouxessem alguma coisa. São tantas crianças, tantas famílias. Aí eu cocei a cabeça e falei, mas não tem mais nada. Foram 490. Deixa para lá. Aí, Catarina, hoje está eu aqui em casa, me chega 2 coisas de bola. Olha! 2 pacotes de bolas. Eu meu Deus. Aquilo, eu falei, Jesus. Liguei para ela. Falei, ó, tá aqui, tem bola aqui. Não tem muita coisa, mas olha, ela veio na mesma hora. Em 10 minutos a mulher apareceu aqui em casa. Tá entendeu? vendo? Tá E levou as bolas numa felicidade. Aí eu pensei assim, quem foi quem? O que trouxe as bolas, eu acho que ouviu o clamor. Eu só fui intermediário. Pois é, muito lindo. Como é ouvido, né? Como é ouvido, que nem Chico, quando também foi pedido para ele ser trabalho, eu acho que a irmã Dulce também. E chega. Quando a gente está com um bom coração vibrando nessa onda de amor, de solicitude, exatamente. Chega, né? É só a gente ter um vídeo para... Chegou. Mas, a felicidade dela, a alegria dela, tocou no coração. A gente fica muito feliz mesmo. Muito feliz. É que a Joana falou, sintam a presença de Jesus nos seus lares. Obrigada, Joana, você também. Mas para a gente terminar, quero fazer uma coisa diferente. A gente sabe, e eu tenho absoluta certeza que em cada lar a espiritualidade está aplicando um passe e está fluidificando a água. Mas eu vou terminar simplesmente com uma poesia aqui da antologia mediúnica de Natal. Olha que lindo. Natal. Grande bolo à mesa, árvore linda em festa. O brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo, em doce duração. Tudo é bênção que se aflora, de envolta na melodia, da luminosa alegria, que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora, o quadro que tumultua, verás quem passa na rua, sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos, de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor, e ajudando aos peregrinos, da esperança quase morta. Talvez enxergues à porta o mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta, entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus, anjos do céu sem escolta, embora expressa, serena, tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar. E na glória do caminho, dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu em seu lar. Irene Pinto. Que Cristo nasça e está nascendo em cada lar nesse momento, nos abençoando e nos amparando para mais um ano de esforço e de trabalho no bem. Fiquemos com Jesus. Muita paz e muito amor a todos nós. Um beijão, Graça. Beijão na Michele. Beijão a todos que estão conosco, nos assistindo. Os que virão depois. Muita paz. Muita alegria para todos. Alegria. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Jesus está chegando, hein, gente? Jesus está chegando. É isso aí. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite.